Vamos estar dando início agora ao trabalho da matéria de profissão e introdução farmacêutica. Nosso trabalho é sobre a descoberta do antibiótico e a vacina da poliomielite, relacionando isso ao Covid-19. Nosso docente é o professor Fernando Boldrini, os discentes somos eu, Joyce Mello e Isabela Cristiane. Bactérias e vírus são organismos microscópicos. Bactérias existem há milhares de anos e a maioria delas são inofensivas para seres humanos, mas as que são agressivas aos seres humanos, assim como aos vírus, elas são conhecidas como patogênicas, que transmitem doenças. Os vírus são bem menores que as bactérias, tendo cerca de 100 nanômetros, enquanto a bactéria tem 1 micrômetro. Historicamente falando, existiram diversas doenças infecciosas que devastaram o mundo, igual está sendo a pandemia do Covid-19 atualmente, já que os seres humanos não tinham resistência imunológica para esse vírus. Antigamente, tiveram muitas doenças que foram ruins para os seres humanos, como a tuberculose, a pneumonia, a sífilis, que hoje, algumas vezes como a sífilis, por exemplo, conseguimos ser tratada graças à penicilina que foi descoberta pelo Alexander Fleming, que antigamente, por não ser químico, ele não conseguiu purificar para ser injetada nos seres humanos, então só depois que conseguiram purificar essa penicilina para ser aplicada nos seres humanos, mas antes disso, antes de conseguir esses antibióticos, as pessoas morriam muito facilmente com infecções e doenças que elas contraíam. As pessoas mais atingidas eram os membros fracos da sociedade, assim, geralmente os pobres eram os mais afetados, já que eles não tinham recursos suficientes para ter o tratamento. Só depois, muitos anos depois, a partir de que os cientistas conseguiram descobrir as doenças e trazer os antibióticos mesmo, os medicamentos para tratar essas doenças, que eles conseguiram tratar, e hoje em dia é bem comum ter esses tratamentos para essas doenças. Sim, os cientistas conseguiram criar, então, esses antibióticos para curar essas doenças. Só que em relação ao Covid-19, os antibióticos não curam doenças de vírus, que é o vírus da Covid-19, por exemplo. Ele vai curar as possíveis infecções ou para dar possíveis tratamentos às bactérias que as pessoas contrair por causa da imunidade que ficou fraca. Dessas pessoas que tiveram imunidade comprometida devido ao vírus. Algumas formas de transmissão, tanto de bactérias como os vírus, do caso que foi dessa pandemia, são essas multidões. As multidões, elas geralmente as pessoas têm contato uma ou outra, uma espirra e transmite esse vírus, transmite essa bactéria e pode acabar infectando outras pessoas. Então, essas aglomerações são uma fonte de perigo, porque elas transmitem bem mais rapidamente essas doenças infecciosas. Os cientistas, eles conseguiram criar diversos medicamentos para tratar essas doenças, alguns antibióticos, antivirais. O uso demasiado e sem controle desses antibióticos pelos seres humanos acabou criando assim a resistência dessas doenças, tanto de bactérias como do vírus. Hoje em dia, a partir do vírus do Covid-19, a gente tem uma nova variante que é a Omicron. A Omicron, assim, ela é bem mais infecciosa do que o Covid-19 e acabou, assim, sendo uma mutação do vírus bem mais forte. Ela teve até alguma resistência pela vacina, né, a vacina do Covid que foi criada, mas a gente conseguiu ter a descoberta dessa vacina graças ao histórico dos cientistas que já vêm estudando as doenças, tanto das bactérias quanto dos vírus. Então, a gente conseguiu ter até uma criação de uma vacina bem mais rápido, graças ao histórico dos estudos que foram feitos ao longo da história. Transmissão. A transmissão da poliomielite com a Covid-19 é bastante, podemos dizer que parecidas, porque ambas transmitidas por
por pessoa para pessoa. A da poliomite, ela é reproduzida na boca e nos intestinos, e depois passa para o sangue, que atinge o sistema nervoso. E com isso faz que lá mata uma célula que faz as crianças ficarem com paralisia infantil, que é isso que a poliomite faz, né, com a criança. A COVID não é isso, né? A COVID ser transmitida por pessoa, por objetos, por tosse, gripe, e a pessoa pega e fica infectada. Nessa transmissão, muitas pessoas pegaram, muitas pessoas morreram. A poliomite foi mais diferente. Muitas crianças morreram, né? Ou muitas adoeciam e ficavam com paralisia. A COVID não, a COVID ficaram com sequelas. Funções respiratórias. As funções respiratórias também são bastante iguais, porque ambas precisam dos pulmões, né, exercendo a sua principal função. Antigamente, na poliomielite, era usar esses pulmões de aço, que fazia com que as crianças ficassem lá dentro, fazia com o trabalho no seu pulmão. E na COVID também agora, né, nesse momento, precisam de muitos oxigênio, aqueles cilindros de oxigênio que pessoas precisam para conseguir sobreviver. Vacinas. As vacinas, né, é mais importante de tudo, porque todos sabem que vacinas salvam vidas. Nesse momento que estamos, né, é muito importante se vacinar. Na poliomielite, existiu a vacina Salk, inventada por Jonas Salk. Ela ajudou diversas crianças, né? E muitas delas se voluntariavam para receber a sua dose, porque sabendo daquela situação, elas não iam passar por aquilo, né? Não ia ficando sem os movimentos dos seus membros inferiores. A vacina do Covid foi apresentada em janeiro de 2021, se eu não me engano. E ela foi importante demais, porque muitas pessoas morreram sem tomar a sua dose, né, da vacina, porque não tinha, ficou um longo ano sem saber se vinha vacina, se ia ter vacina, e ela foi bastante importante, né, para o nosso momento atual, essa pandemia. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas também na poliomielite. E sabemos que as vacinas são eficazes, todo mundo sabe que pega Covid. Quando você toma a sua dose da vacina do Covid, você vai pegar Covid-19, mas não vai ficar com sintomas graves, né? Desenvolver a doença muito grave, porque as vacinas têm essa função, você pode pegar o vírus, mas não vai te matar, não vai te deixar com sintomas graves, fazer você ir para o hospital e ficar dias lá no oxigênio, na UTI. E é importante que todas as pessoas se vacinam para que não aumenta mais o pico, né, de pandemia, porque muitas pessoas não querem se vacinar por medo, por achar que vai dar ali algo errado no seu corpo, né? Área farmacêutica, automedicação, né? A área farmacêutica, ela foi bem importante na automedicação, porque muitas pessoas, muitos pacientes iam direto na farmácia para se automedicar com aqueles remédios que falaram que se tomasse ia curar da Covid, sendo que não era isso. Foi lá na farmácia, com o farmacêutico, que a pessoa tirou as conclusões, né? Fez o seu medicamento certo e o farmacêutico não aconteça a pessoa se automedicar. Porque a automedicação pode trazer risco à saúde da pessoa, né? A manipulação de medicamentos. Muitas pessoas, muitos pacientes foram na farmácia procurar um remédio e não tinha, né, aquele remédio para a pessoa, então foi encaminhada para uma indústria de manipulação para que pudesse manipular o seu devido medicamento, tudo certinho. Teste rápido, né, que as farmácias
fazem esse teste rápido e a partir disso vai notificar casos confirmados ou suspeitos, né? Você fez ali seu exame de teste COVID e deu caso positivo, então o farmacêutico vai passar as informações certas, né? E os casos suspeitos também.